E se eu te disser que você consegue ganhar dinheiro com imóveis investindo menos de R$ 500? Nesse vídeo eu vou te contar o que eu faria para investir em imóveis com menos de R$ 500. Vou te dar algumas opções para você ser dono de mais de um imóvel só com esse dinheiro. É claro que você sabe que eu vou falar sobre fundo imobiliário e eu vou selecionar nesse vídeo 4 fundos imobiliários em que você investe em todos esses 4 com menos de R$ 500. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu selecionei 4 fundos imobiliários que eu gosto, que eu acho que tem estratégias relevantes e interessantes de investimento, mas não é para você me copiar e nem para você se basear nesses fundos. São exemplos. Você precisa tomar suas próprias decisões e fazer as suas análises. Se você caiu aqui agora, não sabe quem eu sou, não sabe o que é esse canal, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do IUB, que é o maior buscador de investimentos do Brasil, e a gente faz vários vídeos para te ajudar sempre a investir melhor. Vou falar agora sobre os fundos imobiliários que eu escolhi e vou pegar o meu computador para falar de uma coisa que quase ninguém sabe, que é o seguinte: a maior parte dos fundos imobiliários possui o seu próprio site, o seu próprio website, em que você entra e encontra todas as informações do fundo. É muito legal. É como se cada ativo... Bom, tem até um paralelo aqui que eu pensei agora. Cada ação da Bolsa de Valores de uma empresa, uma companhia, também tem o seu site, que é justamente a página de relação com investidores daquela empresa. Você entra numa empresa, tem lá a página, a seção de RI, Relações com Investidores. Os ETFs também possuem seu site. Você pode entrar no site do gestor e ver as informações daquele produto. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Eu estava achando muito diferente, mas todos os ativos de renda variável, não todos, mas vários ativos de renda variável possuem seus próprios sites. E a mesma coisa nos fundos imobiliários. Então, nesses 4 fundos, eu peguei o meu computador para mostrar para vocês os sites de cada um desses fundos. E o primeiro que eu vou mostrar, vou começar a gravar minha tela aqui. O primeiro fundo imobiliário que eu escolhi é o XPML11. O XPML11 eu acho interessante porque ele é um fundo imobiliário focado em shopping centers. Por que eu acho interessante investir em shopping center? Porque conforme a economia do Brasil cresça e conforme as pessoas tenham mais dinheiro para gastar e para consumir, o brasileiro compra muita coisa em shopping, o brasileiro adora shopping. Então os shoppings, eles têm um grande potencial de valorização e de crescimento conforme a atividade econômica do Brasil volte a acelerar. Vamos pensar que a gente está gravando esse vídeo no dia 24 de setembro de 2019. Faz menos de uma semana que o Banco Central reduziu o Copom, reduziu a taxa Selic de 6% para 5,5% ao ano, justamente para impulsionar a atividade econômica. Ou seja, tem um potencial do brasileiro consumir mais, consumir em shopping centers. Vou mostrar aqui, esse é o site do XPML11, xpmalls.com.br. Caí aqui, eu já selecionei portfólio do fundo aqui nessa aba, e quando eu clico em portfólio, olha que interessante, ele me mostra que o fundo tem atualmente participação em 10 shoppings diferentes, todos em capitais, geridos por empresas de capital aberto. E aí, olha que legal, ele tem... mostra o percentual, mostra cada um dos shopping centers. O Catarina Fashion, em São Roque, já fui. Ponta Negra, Shopping Ponta Negra, em Manaus, nunca fui. Shopping Bela Vista, em Salvador, já fui. Duque de Caxias, não. Belém. Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, já fui. Santana Park Shopping, em São Paulo, nunca fui. Plaza Sul, Shopping Cidade, São Paulo, já fui. E aqui nessa tabela me mostra várias informações. A localização, o administrador, a área total, percentual no fundo. Então olha que interessante, tem a área total do shopping do Catarina, 29 mil metros quadrados, e o fundo tem 49,99% do shopping inteiro, que corresponde a 14 mil metros quadrados. Venho aqui para outro, por exemplo, olha, o Shopping Cidade de São Paulo tem 16 mil metros quadrados, o fundo tem 8%, ou seja, tem 1.331 metros quadrados. Pô, muito legal isso aqui. E quando eu clico em cada um dos shoppings, Cidade de São Paulo, por exemplo, ele vai me abrir e me leva para o link do shopping, para eu conhecer mais. Ou eu posso descer e aqui embaixo ele fala sobre cada um dos shoppings, sobre o Catarina Fashion, quando foi inaugurado, onde está localizado, quais são os diferenciais, etc. Por isso que eu gosto do XPML11.
quanto está custando hoje, neste momento, o XP-ML11. No horário que a gente está fazendo esse vídeo, o XP-ML11 está custando R$ 111,42. Ou seja, com R$ 111,42, você compra uma cota do XP-ML11 e, consequentemente, compra a participação em todos esses shopping centers que eu mostrei para você. Muito legal, te dá uma diversificação gigantesca em shopping centers. Mas esse é só um dos fundos imobiliários, porque o segundo fundo imobiliário que eu selecionei, que eu gosto bastante, é o KNRI11. O KNRI11 é um fundo do Kinea. Kinea é muito famoso, é muito conhecido na área imobiliária. Tem um site também que está aqui, Kinea. Vou colocar aqui no início, que é o kinea.com.br. O Kinea é conhecido, é uma plataforma de gestão de investimentos e eles têm muitos investimentos imobiliários, além de outros também. Então, quando eu venho aqui na aba Investimentos Imobiliários, ele me dá todos os fundos imobiliários do Kinea e o primeiro é esse aqui, o KNRI11, que é o fundo do Kinea, o fundo imobiliário de renda. É o Kinea Renda Mensal. É um fundo imobiliário focado em gerar renda. Isso é super interessante. Tem todas as informações aqui e se eu descer, ele vai me mostrar aqui. Olha que doido isso. É uma carteira imobiliária com foco em edifícios comerciais e galpões logísticos nas melhores regiões do país. E olha que legal, quando eu desço, eu vejo que ele tem 10 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. Essa é a composição do portfólio do Kinea. Onde estão esses edifícios e esses galpões? Desço um pouquinho mais. Olha, em São Paulo, tem vários edifícios em Pinheiros, no Itaim, na Vila Paulista, Vila Olímpia, vários lugares. E galpões também em Sumaré, Jundiaí, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes. Isso em São Paulo. Em Minas Gerais tem um edifício em Belo Horizonte e um centro de distribuição galpão em Pouso Alegre. E no Rio de Janeiro tem 3 edifícios, Botafogo, Centro e Humaitá, todos na cidade do Rio de Janeiro. E em Santa Cruz, Espírito Santo, tem... Santa Cruz também, Rio de Janeiro, tem um centro de distribuição em Santa Cruz. Cara, muito legal isso. Olha que doido. Uma cota do Kinea me dá 10 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. Isso aqui é muito importante. E quando eu desço, eu tenho mais informações do fundo. Tudo isso, isso aqui é só uma pequena parte do que eu consigo analisar nesse site do Kinea. Quanto custa para eu ter participação em todos esses galpões e edifícios? Quanto custa uma cota do Kinea? Hoje, nesse momento, uma cota está R$ 156,97. Quando que você pensou que com R$ 156 você investiria em todos esses imóveis com uma tacada só? É coisa pra caramba, é muito legal. E esse é só o segundo fundo imobiliário que eu selecionei. Tem mais 2. Por que eu acho interessante esse fundo imobiliário do Kinea? Primeiro porque o Kinea é uma gestora muito forte no mercado e ela é conhecida também pela sua atuação no setor imobiliário. Segundo, porque edifícios corporativos e galpões logísticos Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são edifícios localizados em regiões boas, nobres, das capitais desses 3 estados, então Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E na parte de galpões logísticos, são 3 estados gigantescos que concentram a maior parte da população brasileira. E por meio do Porto de Santos, você tem um escoamento importante da produção agrícola e da produção industrial do Sudeste brasileiro, indo para o Porto de Santos. Esses galpões são estratégicos e são importantes para esse escoamento. Então, para mim, é um fundo diversificado em galpões e edifícios, uma região muito importante do Brasil, que tem uma posição estratégica para os meus investimentos. Agora eu vou para o terceiro fundo imobiliário e o terceiro que eu escolhi é o XP Log 11. Um fundo também da XP, só que agora não focado em shopping centers, como o XP Malls, o XP ML11, mas focado em logística, focado só em galpões de distribuição. Olha que legal. Quando eu abro aqui a página, eu já vejo que é uma gestão ativa focada em investimentos imobiliários no segmento logístico. Venho aqui no fundo, portfólio, e no portfólio vai me mostrar, assim como eu mostrei no XPML11, vai mostrar todos os galpões que esse fundo tem. Abri aqui o portfólio e aqui ele vai me dar todos os galpões que fazem parte desse fundo. Olha, tem o centro de distribuição, o galpão Panasonic,
localizado em Itapeva, Minas Gerais, me dá o volume da transação, área total do terreno, capacidade, os dados do contrato. É um contrato que vai terminar só em 2029, então super longo, ainda tem mais 10 anos de contrato. O aluguel nominal por metro quadrado, tem foto do galpão, que é super interessante. Tem um centro de distribuição da Via Varejo, então aqui deve ser um centro de distribuição só da Via Varejo, localizado em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, no Distrito Industrial. Também o aluguel, olha o aluguel nominal, R$835 mil por mês desse negócio. E o vencimento, data de término, 2035. A Via Varejo vai ficar mais de 14 anos, contando hoje, 2019, mais de 16 anos com esse aluguel, vai vencer só em 2035. Fotos também super legais. Centro de distribuição do Dia, em Americana, aqui em São Paulo, vencimento 2030, tem 11 anos aí de contrato, R$475 mil o aluguel mensal. Centro de distribuição do Dia em Ribeirão Preto, São Paulo, outro galpão. Centro de distribuição da Leroy Merlin, em Cajamar, São Paulo, aqui perto da capital. Um contrato que vai vencer em 2020. Esse está acabando, mas tem talvez possibilidade de renovação desse contrato. Precisaria analisar especificamente o contrato desse da Leroy Merlin com o fundo, com o galpão. Mas interessante também, tem, olha só, aluguel nominal, caramba, área construída, área de terreno, 370 mil metros quadrados, aluguel nominal mensal, R$1.530.000. Caramba, é muito dinheiro. O centro de distribuição das lojas Renner, Avenida Osvaldo José do Amaral, não sei em qual cidade, aqui, São José, Santa Catarina. Também vai vencer em 2029 esse contrato e é o último galpão. Legal, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 galpões logísticos de distribuição nesse portfólio do XP Log 11. E por que eu gosto disso? Porque, primeiro, que como você viu, são empresas gigantescas. Panasonic, Via Varejo, Dia e Leroy Merlin e lojas Renner. Cara, são 5 empresas gigantescas, não são empresas pequenas, não são empresas que você não conhece, são empresas, algumas das maiores empresas do Brasil, com galpões, com contratos super longos e com valores de pagamento mensais, tem coisa de mais de 1 milhão de pagamento aqui mensal. E eu volto a dizer o que eu comentei sobre o Kinea. Esses aqui do XP Log, eles não estão todos na região sudeste, como do XP Log, mas estão em regiões muito importantes do Brasil, como algumas em São Paulo, algumas na região sul, a gente viu Santa Catarina, viu o Rio Grande do Sul, também centros de distribuição gigantescos dessas empresas no sul do Brasil, também regiões muito populosas e com portos importantes em caso de exportação. Claro que aqui Via Varejo, Dia, talvez seja mais distribuição dentro do Brasil do que exportação. Precisaria analisar no caso concreto, mas são regiões importantes, estratégicas e com empresas muito grandes que me dão um conforto e eu acho interessante esse posicionamento do XP Log. Quanto custa para eu investir em todos esses galpões? No dia de hoje, XP Log 11, R$ 104,15 uma cota desse fundo imobiliário. Galera, pouco dinheiro para essa diversificação gigantesca que me dá acesso por meio de um fundo imobiliário. Isso que é muito interessante dos fundos imobiliários. E esse foi o terceiro. Eu vou para o quarto e último fundo imobiliário que eu selecionei, que é o BCFF11. Um fundo de fundos imobiliários do BTG Pactual. Vou entrar aqui no site que também tem para te mostrar. Abri aqui o site do BTG e tem uma parte de fundos. Selecionei o BCFF11. Não tem uma área do site, eu tive que vir em relatórios. Então cliquei em relatórios. Ele me dá aqui, tem vários fundos na verdade. Peraí que acho que eu me perdi. Aqui, é esse aqui. É o fundo de fundos. É o FI Fundo de Fundos, que é o BCFF11. Tá aqui o código Bovespa, código B3, BCFF11, administrador, o coordenador. E quando eu venho aqui em relatórios, eu clico julho de 2019. Cliquei, que é o último relatório disponível, está em setembro, mas é o último disponível julho. Abri. O que eu vejo aqui? Relatório mensal. Se é mensal, por que não tem dos outros meses? Acho que ainda não atualizaram, mas bom, vamos lá. Objetivo do fundo.
O objetivo do BCFF11, é um fundo de fundos, é adquirir cotas de outros fundos de investimento imobiliários, bem como certificados de recebíveis imobiliários, CRI, letras hipotecárias, LH, e letras de crédito imobiliário, as LCIs. O fundo começou em 2010, parará, deixa eu descer, valor de mercado, tarará, que composição do rendimento ele me dá, então, em julho. Olha que interessante, em julho teve um grande percentual de ganho de capital, um outro percentual grande de renda de fundos imobiliários, algumas despesas, tal, reserva de contingência e renda de CRIs e rendimento financeiro devem ser as LCIs e LHs. Isso aqui era o cota, isso aqui é o rendimento, composição do rendimento e depois do rendimento por cota cada uma. Legal, aqui que eu cheguei na composição da carteira. O que é importante aqui do BCFF11 para você entender? Ele é um fundo de fundos. Então, ele é um fundo que tem participação em vários outros fundos. Ele investe em outros fundos. E qual que é o segmento de atuação? Olha, vamos por partes. Composição da carteira. Vou até tirar um zoom aqui, ó. Diminuir, para ficar mais fácil. Composição da carteira do total de ativos, 88,5% estão em fundos imobiliários, em outros fundos. 9% em renda fixa, aqui vai ser LCI, 2% vai ser LCI ou LH, 2% em CRIs e 0,6% outros, não sei o que são os outros. E aqui eu vejo top 20 fundos imobiliários na carteira. E eu vejo, olha, tem 8%, só 8% está nesse fundo imobiliário aqui. Tem vários outros fundos imobiliários, 8% no BTCR. O que será que é o BTCR? Deixa eu dar um Google. BTCR11 é um fundo de investimento do BTG também de crédito imobiliário. Olha que legal, então 8% está em crédito imobiliário de um fundo do próprio BTG. Esse FEXC, vamos ver, FEXC11. FEXC11 é um fundo de investimento imobiliário do BTG Pactual também. Precisaria ver onde que ele está investindo, mas então ele investe em vários fundos, vários outros fundos imobiliários. NSLU11. Fundo de investimento imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Então ele, muito legal, ele investe em vários outros fundos imobiliários e em vários segmentos. Olha aqui o segmento de atuação. 28% são em fundos imobiliários de CRIs. 22% são em fundos imobiliários que investem em shopping centers. 18% em lajes comerciais. 8% logística, 7% educacional, 3% hospitalar, 2% agências bancárias, 2% setor hoteleiros, hotéis e 10% outros. Por que eu gosto muito do BCFF11? Já fiz vários investimentos no BCFF11, não é recomendação de investimento, mas eu gosto muito porque ele me dá essa diversificação gigantesca como você viu. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. XPML11 me dá um investimento em 10 shopping centers, se eu não me engano. XPLog11 me dá investimento em 5 galpões de logística relevantes. O Kinea me dá 10 edifícios comerciais, estou revisando aqui, 10 edifícios comerciais e 8 galpões logísticos. O BCFF11 me dá aqui mais de 20 fundos imobiliários diferentes e um monte de segmentos de atuação. Tem renda fixa, tem comercial, logística, educacional, hoteleiro, uma porrada de coisa diferente. É muita opção de investimento. Por isso que eu gosto do BCFF11, porque ele diversifica muito a minha carteira de investimentos em fundos imobiliários. E quanto tá o BCFF11 na data de hoje? Galera, R$ 89,97. Com R$ 89,97 eu invisto em todos esses outros fundos imobiliários nos quais o BCFF11 tem participação. Tem coisa melhor do que isso para quem gosta de investimento imobiliário que nem brasileiro como você? Resumo aqui desses fundos imobiliários: XPML11, KNRI11, XPLog11, BCFF11, a soma de todos no dia de hoje, sem contar corretagem, então opere por uma corretora que não cobra para você investir em fundo imobiliário, R$ 462,51, menos de R$ 500 que eu falei no começo do vídeo. Com R$ 462,51,
eu consigo investir em todos esses imóveis diferentes. Essa que é a magia dos fundos imobiliários. Porque vai, galera, com todos esses imóveis que eu mostrei para vocês, galpão logístico, edifício comercial, setor hoteleiro, agência bancária, papel imobiliário, tudo isso desses 4 fundos, R$ 462 você faz investimento em todos esses portfólios. Então, são opções muito interessantes para você diversificar e para você investir em imóvel com pouco dinheiro. Porque se você quiser se investir em imóvel com tudo isso, pô, bota dezena ou centenas de milhões, quiçá chega perto de R$ 1 bilhão, ou até mais, sei lá, não fiz essa conta, para você investir em todos esses imóveis, se você fosse investir fora de um fundo imobiliário. Essa é a grande magia, esse é o grande benefício de você usar fundo imobiliário para os seus investimentos. Agora é a sua vez. Se fosse para você comprar fundo imobiliário com até R$ 500, qual ou quais você compraria? Comenta aqui embaixo. Você concorda comigo ou seria diferente do que eu escolhi? Quero muito te ouvir. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau! Tá aparecendo aqui do lado um vídeo que eu gravei com o professor Arthur Vieira de Moraes. Ele é um grande especialista em fundos imobiliários, um grande amigo meu também. E eu fiz com ele um vídeo fazendo uma análise sobre fundos imobiliários. Como que você analisa um fundo na prática? É uma coisa que eu não sabia e que o Arthur me ensinou a fazer e fez isso num vídeo muito legal. Vale muito a pena você ver esse vídeo agora para entender melhor como que faz uma análise de um fundo imobiliário.